Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está, libera a unção, neste lugar. é a unção de Deus que está aqui. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, as muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas em poder. É a unção de Deus, a unção de Deus neste lugar. Oh, a unção, é a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, oh, algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas em poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos, fala: Senhor Jesus, queremos receber esta unção em nossa vida, nos nossos dias, na vida dos meus irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Vamos cantar essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Vamos cantar essa canção desde o início, novamente. Vamos romper em fé nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não
queridos. Se diante de mim não se abrir o mar, Oh Deus, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé, a cada dia vou viver, a cada dia vou viver. rompendo em Declare isso, levante as suas mãos e fale: a cada dia vou viver, rompendo em fé. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, essa noite nos enche com teu Espírito, Senhor. Oh, meu Pai. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. mais uma vez, desde o início essa canção. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, Senhor, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. vamos cantar mais uma vez. Espírito, Espírito, oh Senhor, Enche a minha vida. Espírito, oh Espírito Santo, enche nossas vidas. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, as minhas mãos, Senhor, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. levante as suas mãos, meus queridos, e cante. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar, Senhor, para declarar o teu amor. e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. como é Precioso irmão, está bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu
a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Vamos cantar novamente essa canção. Essa canção vocês repararam que a gente tem que cantar ela pro irmão. É olhar nos olhos do seu querido irmão aí e dizer como é bom, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos, lado a lado, louvar ao Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar desde o início. Se você não sabe, você pode dar uma olhadinha de lado assim, mas se você sabe, olha nos olhos do seu irmão e fala. Diz para ele o tanto que você ama o seu irmão. Amém? Como é precioso, irmão, Está bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Mais uma vez, declare isso. Somos um. Somos um no amor de Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Mas eu tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso A ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar.
ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer, Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Gostaria muito de compartilhar esta palavra, essa mensagem com vocês, unidos na missão. Quando nós começamos o nosso culto, nós perguntamos qual foi a oração que marcou a sua vida. O que foi que, de alguma maneira, falou de um modo especial ao seu coração. E porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações, eu queria iniciar com uma oração, pedindo para que o Senhor revele essa palavra aos nossos corações. Nós daqui a pouquinho vamos ler alguns textos da palavra de Deus, mas eu queria antes fazer um brainstorm, trazer algumas ideias para a gente poder pensar junto e tentar entender o que o Senhor deseja realmente quando pensa em igreja. O que significa estar unidos na missão? Então, ore comigo nesta hora. Pai, te louvamos, Senhor, porque aqui já estamos, ó Deus, reunidos neste lugar. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome o primeiro lugar, ó Deus, de tudo que vamos falar, ó Deus, de tudo que vai acontecer neste lugar. Que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Prepara os nossos corações, ó Deus, como terra boa, para que produza frutos, ó Deus, de 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Por que as pessoas oram? Quais são os motivos que levam as pessoas a orarem? Na verdade, nem pense sobre as outras pessoas, pense sobre você mesmo. Quando você no seu dia normal ora, quais são os motivos? E o quanto de nós, eu lembro que quando eu comecei a caminhar na igreja presbiteriana lá de Volta Redonda, o meu primeiro professor de Bíblia estava tentando me explicar a diferença de reza e Bíblia, apesar de que as duas palavras significam a mesma coisa, mas a gente costumeiramente acabou separando que no mundo católico as pessoas fazem reza no sentido de que repetem orações, e que a oração seria uma coisa mais voluntária, nobre do coração. Como eu disse, as duas palavras significam a mesma coisa, mas o ensino era muito válido, que a repetição das orações nos faz muitas vezes, de alguma maneira, já não conectar-se com aquilo que estamos falando. Na verdade, eu lembro que quando mais novo ainda, antes de ter esse ensinamento, para poder terminar a oração do Pai Nosso rápido, era para nossa oração santificação, amém. Porque cria que só falar resolvia. Por outro lado também, essa oração, como eu disse, que a gente acaba não refletindo sobre as palavras, e mesmo a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou, cada vez que a repetimos, precisamos entender o que estamos dizendo. Eu percebo que as orações que nós fazemos na casa do Senhor, principalmente a maneira que tem sido ensinada a oração já de muito tempo, é um reflexo dos desejos do nosso coração. Oramos por aquilo que almejamos. E vou afirmar uma coisa que talvez seja um pouco dura, que nem todas as orações são nobres.
Aliás, a palavra de Deus já disse que nós não sabemos orar como convém. Mas quando eu não só falo que nem todas as orações são nobres, de um modo geral, as nossas orações não buscam o outro, ou o bem do outro, ou o bem da humanidade. Eu não sei quantas vezes essa semana, entre nós aqui, houveram pessoas que colocaram seu joelho no chão: Senhor, traz paz à Ucrânia, cuida daqueles que estão com fome. As nossas orações geralmente são aquilo que está passando em nossas vidas, ou muitas vezes expressa os desejos mais egoístas que temos. Senhor, dá-me um carro, dá-me dinheiro, dá-me documentos, dá-me saúde, me dá. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque em 20 anos, que completa agora nesse mês de dezembro de ministério pastoral ordenado, eu já ouvi pedidos de orações muito inusitados. Alguns que me marcaram pela comédia que foi, e outros pela dureza do que me pediam. Aqui nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer o Sr. Jack, que foi um senhor que eu pude ajudá-lo nos últimos dias de vida. E eu me lembro dele olhar para mim e falar assim: você é pastor, você crê em Deus, ora para mim morrer. Eu nunca tinha escutado esse motivo de oração. Ore para que eu morra. Eu me lembro também de um jovem lá de Paracambi, que nós tínhamos a reunião de oração, né, nas quartas-feiras, e a gente tinha no final um momento de intercessão pelas pessoas, e aquele jovem trazia toda semana a carteira de trabalho e levava lá na frente a carteira de trabalho na mão. E um dia eu chamei ele para conversar, explicando que eu não ia orar por carteira de trabalho, eu ia orar pela vida dele, né? Que eu entendi que o desejo dele, do coraçãozinho dele, era pedir para que Deus abrisse uma porta de trabalho. Mas eu falei assim: olha, filho, você não precisa trazer a carteira, eu vou orar pela sua vida. Só que nessa conversa com ele, eu perguntei para ele: me conta um pouco da sua vida como está agora. Ele falou assim: pastor, eu durmo muito tarde. Eu geralmente vejo filmes, eu jogo videogame, eu vou dormir 3, 4 da manhã. E aí eu falo assim: e daí? Aí ele falou assim: e daí que eu acordo tarde também, eu acordo geralmente lá para volta de meio-dia e meia, 1h. Só que eu nem tomo café, pastor. Eu já vou direto para o almoço. Eu falei assim: é mesmo, rapaz? E daí? Não, e daí eu vou soltar pipa, ou jogar bola. Mas, pastor, 6h30 eu vou para casa, tomo banho, me arrumo e estou aqui na igreja para orar e pedindo um trabalho. Eu me lembro de uma senhora, eu acho que eu já contei essa história aqui, que me ligou no meio da madrugada e foi à minha casa às 2h pouco da manhã lá no Rio. E ela queria que eu orasse para que o marido dela ou se convertesse ou morresse, para poder dar paz para a vida dela. Eu falo essas coisas, mas o quanto das nossas orações não são exatamente isso. E quando eu te chamei para pensar sobre uma oração que marcou realmente a sua vida, uma oração que de alguma maneira transformou a sua vida, que fez com que você se conectasse com Deus, e eu quis responder essa pergunta, e há diferentes momentos da minha história que foram muito especiais. Um momento que eu entendi que Deus estava me chamando ao ministério, outros momentos quando eu fui para morar longe dos meus pais, a dor, né, da perda do meu avô, momentos que orei, mas eu creio que nunca tive uma oração a qual eu coloquei tanto meu coração, a quanto eu clamei ao Senhor, quanto eu pedi a Deus desesperadamente, porque não havia nenhuma outra solução, como no dia que o médico disse que o meu filho poderia vir a óbito, e que as horas seguintes eram extremamente importantes. Lá em Barra Mansa, nesse hospital onde ele estava, eu lembro de sair do hospital desnorteado e me colocar em oração e dizer: Senhor, leva a minha vida, salva o meu filho. Sabe, meus irmãos, quando a gente ora de um jeito que a gente se lança totalmente aos pés do Senhor, e que as palavras se misturam a lágrimas, se misturam a suspiros, a gemidos, e que já não há outra alternativa. Você já se colocou para orar desta maneira? Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês: a oração é algo muito sério. A oração é algo muito profundo. E o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, do capítulo 17, é a oração de Jesus intercedendo por nós, intercedendo pela igreja.
E para entender o que está passando no capítulo 17, a gente precisa entender o contexto dessa oração. Por que Jesus orou e em que momento Jesus está orando ali no capítulo 17 de João. E quando nós formos ler o texto de capítulo 17, ele vai ter um sentido muito mais profundo se entendermos o que está passando naquele momento. Tudo começa no capítulo 13. João, diferente dos outros evangelistas, dedica muito tempo às horas finais de Jesus. Enquanto no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, é um capítulo 2, João tem vários capítulos. A partir do capítulo 13, já são os momentos finais de Jesus, sua morte e ressurreição. E no capítulo 13, inicia dizendo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o capítulo 13 começa a nos colocar nesse momento de angústia. Já é sabido, nós que conhecemos o final da história, que Jesus vai morrer no dia seguinte. São algumas horas que separam Jesus do momento da sua morte. É o momento do jantar. Jesus coloca-se a toalha, né? Lembra? Ele coloca a toalha em volta da sua cintura, se prostra aos pés dos discípulos e começa a lavar os seus pés. Jesus depois coloca a mesa e diz as palavras da instituição da ceia do Senhor, que repetimos até o dia de hoje, dizendo, este é meu corpo que é dado por amor a vós, este é meu sangue que é derramado por amor de cada um de vocês. E logo após cear, Jesus começa a dizer, olha, um de vocês vai me trair. E nesse momento começa então a discussão entre os discípulos, quem vai trair? E Jesus, em João, fala claramente, é você, Judas, que vai me trair. Judas se levanta e conversa com Jesus. Os outros discípulos não entendem o que Jesus fala com Judas. Mas Jesus olha para Judas e fala assim, o que você tem para fazer, faz-o depressa. Judas sai daquele lugar. E no momento que Judas sai daquele lugar, Jesus está sozinho com os 11 discípulos, que vão permanecer fiéis à sua obra. Não quero dizer que eles não tropeçaram, não caíram. Claro, ainda no capítulo 13, Jesus afirma que Pedro vai negá-lo. A gente sabe que no momento final da crucificação, todos fugiram, todos sumiram e deixaram Jesus só. Mas logo depois que Judas sai, Jesus tem uma conversa daquelas de porta fechada. Aquela conversa dentro da casa que a gente precisa acertar tudo o que precisa acertar, porque não haverá mais tempo. Jesus ainda usa parábolas, ele vai falar da videira, mas ele fala de forma muito clara o que ele espera da igreja, o que ele espera dos discípulos, o que ele quer de nós. E aí Jesus começa então, primeiro dizendo que ele está indo preparar um lugar. Só um comentário, eu anotei aqui, quando eu li agora eu me lembrei, que é interessante Jesus esperar Judas sair e ficar a sós com os discípulos e falar essas coisas. O que para mim, de certa maneira, revela é que algumas conversas o mundo não entende. Quem não tem o Espírito de Deus não é capaz de entender as coisas de Deus. Essa conversa é para nós que cremos e confiamos no Senhor. E aí sim, Jesus começa a dizer, a primeira das coisas, que ele vai morrer, que ele está indo preparar um lugar. Ele fala claramente, eu vou embora. E os discípulos começam a desesperar, Senhor, para onde você vai? Mostra-nos o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria anunciado a vocês. Eu estou indo preparar um lugar. O capítulo 15, ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E quando Jesus fala sobre a videira, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E diz mais, que cuidaria de nós, que nos limparia para continuássemos dando fruto. E diz, vocês estão limpos pela palavra de Deus. E chega no capítulo 16. Jesus anuncia aquele que seria o Consolador. Ele diz, eu vou embora, mas vocês não ficarão sós. Eu enviarei o meu Espírito, que trará a vocês um poder muito especial. Uma das coisas mais poderosas que o Espírito Santo faz na vida de um crente, na vida de um cristão, é lembrar das palavras de Jesus. Isso o Senhor Jesus diz e anuncia. O Consolador virá e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. E mais, diz que o Espírito Santo traria consolo, que habitaria em nós. E depois que Jesus lança todos esses ensinos, que eu digo para vocês,
Demoraria dias, meses e anos para que a gente pudesse entender e de alguma maneira compreender e viver tudo isso. Mas Jesus não tem todo esse tempo. E Jesus começa então a última oração com seus discípulos. Me tocou quando o Sandro falou que aquela oração em voz alta foi a última oração. E talvez você não tinha noção disso, né, Sandro? Mas Jesus sabia que era a última vez que ele podia reunir aqueles que ele amava e orar por eles. Era a última vez. Jesus sabe que está chegando a sua hora. O seu sofrimento vai começar em breve. Judas já está a caminho com aqueles que vão prender a Jesus, o que vão matar a Jesus. E é nesse contexto de angústia, de despedida, de dor, de ansiedade pelo que está por passar, toda essa noite tão grandiosa e que tanta coisa aconteceu, Jesus chama os seus discípulos e começa a orar. E ele começa no capítulo 17 dizendo: chegou a minha hora. E no verso 3, Jesus começa a explicar para nós. Eu vou pedir para que possa passar. Eu vou ler do versos 3 ao 5 primeiramente. Jesus começa a ensinar e nos mostrar o que ele espera de nós. E ele diz assim na sua palavra: esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus. Jesus está orando, meus irmãos. E a Jesus, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A primeira coisa que Jesus faz na oração é deixar algo muito claro: ele completou a obra. Ele pagou o preço. Ele fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ter uma esperança de vida eterna com Deus. Sabe, Jesus está orando para os discípulos e ele quer que isso entre no coração deles, porque eles têm raiz judaica. E a raiz judaica é uma raiz de extrema religiosidade. E a religião, ainda hoje, tenta colocar em nós uma pressão de que é o jeito que eu faço, é a maneira que eu faço, que de alguma maneira eu vou alcançar méritos diante de Deus. Há muitas pessoas que fazem a obra de Deus nessa expectativa de alcançar galardões, prêmios, de alguma maneira ser reconhecido pelo que faz. Quando na verdade, meus irmãos, a nossa oração devia ser: Senhor, me ajude a não atrapalhar aquilo que está fazendo no mundo. Senhor, usa-me como queres. Senhor, por favor, ajuda-me, porque o Senhor pagou toda a obra. Nós não temos condições de pagar o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Nenhum de nós. Quando Jesus ora assim, e ao orar com seus discípulos, ele está tirando de nós a arrogância da humanidade, a arrogância nossa como homens e mulheres. E de alguma maneira nos chamar a viver uma vida humilde, de reconhecer que só Ele, só Jesus, pode pagar o preço. Sabe por quê, meus irmãos? Quanto te custou estar envolvido na missão de Jesus? Talvez alguns aqui possam colocar: bem, me custou trabalho, me custou amizades, me custou alguns anos da minha história. A Jesus custou tudo. Jesus está orando com seus discípulos porque Ele quer que a gente entenda isso, que Ele pagou o preço. E Ele pagou o preço por uma razão. Ainda na oração de Jesus, lá agora no verso 15, Ele vai dizer assim: olha, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. A sequência do texto, Jesus apresenta então a missão. Esta missão a qual nós estamos tentando trazer ao nosso coração. Jesus diz: olha, vocês são enviados a proclamar a verdade. Jesus já deixa claro: a verdade é a palavra de Deus. A verdade única e verdadeira é a palavra de Deus. Não existe outra verdade além da palavra de Deus. Tudo que é suficiente em Deus para que a gente possa alcançar salvação, para que a gente possa conhecer de Deus, está nesta palavra.
E por isso precisamos amar a Bíblia, por isso precisamos amar, estar em contato com a palavra viva e poderosa de Deus. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, essa é a maior obra do Espírito, nos ajudar a entender o que a palavra diz, nos trazer ao coração aquilo que o Senhor já nos ensinou através da sua palavra, para que a gente tenha força para enfrentar o maligno. Porque as palavras de Jesus revelam algo muito difícil também. Ele começa a dizer que eu não os tire do mundo, mas os proteja do maligno. E, sabe, eu fico imaginando muito Pedro. A gente conhece o final da história, a gente sabe o que aconteceu, mas no dia que Jesus passou e olhou para Pedro e disse: deixa essas redes, me segue, eu vou te fazer pescador de homens. Possivelmente Pedro não tinha ideia do que estava se metendo. Não teria a ideia de que naqueles 3 próximos anos seriam extremamente intensos da sua vida, que ele veria coisas que olhos humanos, muitos anos depois dele e antes dele, não viram. Pedro não tinha ideia do que estava se metendo, o custo, mas à medida que ele caminha com Jesus, Jesus vai mostrando que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E isso vai gerando confiança no coração dele. E agora Jesus está orando por Pedro, está orando por João, está orando por cada um daqueles discípulos, dizendo assim: olha, eu quero que vocês saiam a proclamar a verdade é a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, podemos definir a missão como isso: a nossa missão é proclamar a palavra de Deus. Fácil de entender, mas custa horrores para viver. Custa horrores. É doloroso, é difícil, porque nós lutamos contra nós mesmos. A nossa santificação se dá por conhecer a palavra. E conhecendo a palavra, isso nos impede de sermos enganados. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, custa horrores, porque dói. Dói ao nosso coração, porque Jesus, na oração do capítulo 17, ele vai dizer assim: olha, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. E ninguém quer ser odiado, não é verdade? Hoje todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ter seu seguidor, todo mundo quer o like. Todo mundo quer de alguma maneira ser reconhecido. E Jesus continua orando: livra-os do mal, livra-os do mal. Porque esse ódio do mundo que está contra nós, esse ódio do mundo que estava contra Jesus, que o tirou do meio dos seus amigos, que o levou a um julgamento injusto, que o levou à cruz, é o mesmo ódio que vem contra nós. E Jesus está orando pela gente, dizendo que eles tenham força de enfrentar o dia mau. E agora Jesus está nos enviando como ovelhas no meio de um mundo de lobos, nos enviando como sal em um mundo insípido, sem gosto, sem sabor, nos enviando como luz em um mundo em trevas, nos enviando como cartas vivas em um mundo que clama e anseia por esperança. Meus irmãos, o que está acontecendo com esse mundo? Não se cansa de ouvir notícias de morte e de tragédia, não se cansa de ouvir de desespero, não se cansa de ver as pessoas aparentemente vivendo sem razão, sem sentido. A infantilização de adultos, a depravação da moralidade, a perversão dos valores. Esse mundo está em busca de esperança. E enquanto não busca esperança, cria-se mais e mais loucuras. E é esse mundo que o Senhor nos envia. E eu fico pensando, não seria mais fácil, Jesus, Senhor, não seria mais fácil nos manter aqui juntinhos, nos manter aqui pertinhos um do outro, vamos comer toda semana junto, vamos, usar de alguma maneira os recursos que temos e não vamos mais lidar com essa coisa terrível que está lá fora. Mas não. Jesus nos manda para o mundo porque o seu poder não pode ser limitado apenas nesses primeiros discípulos. Jesus manda esses discípulos ao mundo porque Jesus e o seu poder não cabe de dentro de 4 paredes, ele é maior. Jesus nos envia no mundo porque o seu amor e o seu poder não cabe dentro de uma denominação, não cabe dentro de Casa Brasil. O seu amor é muito maior. Jesus nos envia ao mundo porque o seu poder não cabe dentro de uma religião, ele é poderosamente maior. Jesus nos envia no mundo
Porque ele não coube dentro de um túmulo. E por ser grandemente maior, ele ressuscitou. E o seu poder, que ressuscitou de entre os mortos, opera na minha vida e na sua vida. E por isso ele nos envia ao mundo. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão do Senhor. Nos enviar ao mundo para proclamar a sua verdade. E se Jesus terminasse essa oração aqui, ficaria muito fácil a nossa história. Entenda bem. Se a oração de Jesus termina aqui, possivelmente seria muito fácil a gente entender algo. Olha, eu preciso sair no mundo, falar do amor de Deus e ponto. Isso que importa. Eu vou pegar a Bíblia e vou andar por todos os lugares pregando. E se é só proclamar e batizar, porque ele vai dizer isso lá no final, ide por todo mundo e batizai. Eu vou pegar uns caras fortes, vou sair pela rua, vou botar o povo dentro de uma van, vou levar no rio, vou batizar à força, porque é só isso que importa. É só fazer, fazer, fazer. Só que Jesus continua orando. E como eu disse, meus irmãos, essa oração de Jesus é a oração mais importante. É a última vez que ele está orando com seus discípulos. Ele continua orando assim, lá no verso 20. A minha oração não é apenas por eles. Não é apenas por Tomé, por Bartimeu, por Judas, aquele que não é o Iscariotes. Não é só por eles. A minha oração também é por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. É você. Sou eu. Jesus estava orando pela gente. Jesus estava orando pelo Carlos, pela Rosa, pelo Quincas. Jesus estava orando por cada um de nós. E ele continua. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A parte final da oração de Jesus nos coloca agora diante de uma outra realidade. Não é simplesmente ir e fazer, mas começa no momento que estamos juntos. E por diversas vezes, quando a gente entende agora essa oração, a gente percebe que a Bíblia, a palavra de Deus, tem nos dado sinais, imagens, para que fosse claro que o desejo de Deus para as nossas vidas é que vivêssemos em união. E o Senhor nos dá a sua palavra. E eu quero apresentar para vocês a minha primeira Bíblia. Que me acompanha há quase 30 anos. E o Senhor nos dá a palavra. E na palavra do Senhor, por diversas e diversas vezes, o Senhor diz, como nós lemos no início do culto, que nós somos corpo de Cristo. Que nós devemos andar em unidade, que nós devemos caminhar juntos. A palavra do Senhor nos mostra que no dia de Pentecostes houve entendimento entre aqueles que eram divididos. A palavra do Senhor fala sobre o seu amor, sobre a sua união. As imagens bíblicas não param por aí, porque o Senhor continua com uma outra imagem poderosa. Ele vai nos apresentar então como homens e mulheres que devem sair ao mundo a batizar. E quando eu lembro do batismo do Senhor, eu lembro das palavras que o próprio Deus fala acerca do batismo. Que quando saíssemos pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mundo veria em nós, veria em nossas vidas, a marca externa da obra que Jesus realizou nos nossos corações. O mundo veria, através do batismo, que nós somos do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, da mesma igreja. Mas não para por aí. A palavra continua nos dando sinais. E nos últimos momentos que o Senhor está com os seus discípulos, Ele traz a Santa Ceia, a ceia do Senhor, e diz: esse é meu corpo que foi partido por vós. E quando eu lembro da ceia do Senhor e da maneira que o Senhor Jesus nos apresentou a ceia, Ele diz que todas as vezes que nos reunimos, de alguma maneira nós deixamos a ceia do Senhor para os momentos especiais, algumas vezes no mês, mas
O desejo do Senhor é que todas as vezes que estivéssemos juntos, partilhássemos do pão, do vinho, para que pudéssemos lembrar que o preço que Jesus pagou foi para que nós pudéssemos ser um. O preço que levou Jesus à cruz. Que até no momento final, até naquele momento em que o Senhor chega na cruz, Ele ainda diz a nós: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E quando já não bastasse, nos exemplos e nos sinais, o homem responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos dá um exemplo muito especial de que nós somos corpo de Cristo, que o Senhor Jesus é a cabeça, que mantém todo o corpo ajustado. E meus irmãos, todos esses sinais o Senhor nos deu para provocar unidade, para que pudéssemos entender que a importância de sermos um. E sabe o que nós fazemos? 2000 anos depois, 2000 anos depois que Jesus orou, e orou por aquilo que era o mais importante, nós continuamos sendo o povo mais dividido da terra. Porque somos capazes de pegar as coisas que Deus deu para nos unir e nos dividir. Porque vai ter aquele que diz: o jeito certo de batizar é no rio, o outro vai ser no lago, o outro vai ser pela cabeça, e nos divide pela forma de batizar. E vão ter aqueles que vão interpretar a Bíblia de uma maneira e de outra, e aquilo que era para nos unir nos separa. Vão ter aqueles que vão olhar a ceia do Senhor e dizer: não, as crianças não podem participar, aquele que não faz parte dessa comunidade vai separar, não pode participar. E continuamos usando tudo que o Senhor deixou para declarar aos nossos corações: sejam um. E sabe, meus irmãos, quando nós falamos da igreja do Senhor, a coisa mais gloriosa que almejamos, a coisa mais gloriosa que é pregada neste lugar, é que um dia estaremos em perfeita comunhão com Deus. E essa perfeita comunhão com Deus, esse lugar onde já não há mais sofrimento, já não há mais dor, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, onde não há mais lágrimas, é o lugar que almejamos e desejamos estar. E se isso é verdade, e se nossa vida almeja o céu, e esse céu, aonde todas as barreiras se acabam, nós precisamos olhar a igreja como um presente de Deus. Escute bem, Casa Brasil é um presente de Deus para a sua vida. A igreja do Senhor é um presente de Deus para a sua vida, para que já pudéssemos desfrutar aqui na terra dessa união que só em Cristo Jesus é possível. É sobre isso a oração do Senhor. Às vezes nós pensamos que as pessoas vão crer no Senhor se a gente vier aqui e ver que a gente faz tudo certinho. O culto começou na hora, as cadeiras estavam organizadas, a música estava perfeita, a comida no final estava boa. Agora eles vão crer no Senhor. Alguns creem que vão crer no Senhor se fizermos milagres, se entrarem cegos aqui e saírem vendo, se entrarem paraplégicos aqui e saírem andando, e cremos que está no poder dos milagres. E de todos aqueles leprosos que foram curados, apenas um voltou. E de muitos que comeram o pão da multiplicação, dias depois gritavam: crucifica-o, crucifica-o. O que Jesus está deixando claro na sua palavra é que aquilo que fará com que o mundo creia na poderosa mensagem do Evangelho é quando verem que nós somos um. Quando verem que o nosso coração anda em uma só direção, numa só vontade. A unidade da igreja é a proclamação mais poderosa do Evangelho. Porque a nossa unidade vai demonstrar ao mundo que aquilo que pregamos é real. Semana passada, os que estiveram lá na BCC ouviram o pastor Ricardo Agras dizendo que o diabo sabe disso. E por saber disso, ele todo tempo tenta nos separar. E quem está falando isso, meus irmãos, é o cabeça da igreja. Ele que nos diz: sejam um. E quando a gente for para a rua, para a escola, para o trabalho, nos lugares onde as pessoas estão se movimentando, onde a vida do dia a dia está acontecendo, ainda lá eles poderão ver a nossa união, o nosso amor. Isso é poderoso demais, meus irmãos, e poderoso demais.
Vocês sabem que o Gabriel está vivo. Mas o final daquele dia, daquela história, foi que eu voltei para casa. Pouco dormi naquela noite. No dia seguinte eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, o menino que eu tinha deixado no dia seguinte, como um trapo, pegava assim no bracinho do Gabriel e soltava, caía. E quando eu cheguei no hospital no dia seguinte, depois de uns 2 ou 3 dias que o Gabriel estava assim, desse jeito, muito moadinho, eu cheguei lá, ele estava sentado na beirinha da cama, comendo um danoninho. Eu lembro que eu fui correndo assim, abracei ele me abraçou, me beijou e falou: te amo, papai. E sabe, meus irmãos, a alegria de viver aquilo na minha vida foi tão grande. Eu imagino a alegria do Senhor. A alegria do Senhor em ver que a oração dele se cumpre em nossas vidas. A alegria do Senhor de olhar os nossos corações e ver que estamos nessa mesma direção. A parte final da oração ainda, logo depois dos textos que nós lemos, Jesus diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Escute essa palavra, meus irmãos. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que venhamos perseguir com todas as nossas forças. Que venhamos olhar a palavra e todos os símbolos que Jesus deixou para os nossos corações. E de verdade, venhamos viver unidos na missão que Cristo nos chamou. Proclamar ao mundo a palavra da salvação, através do nosso amor, através da nova vida em Jesus, através da nossa fidelidade a Cristo, através da igreja do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque sem ti, ó Deus, nada somos e nada podemos fazer, ó Deus. E nesta hora, Pai, eu te peço, Senhor, que tomes o primeiro lugar, ó Deus, no meio da tua igreja, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa palavra, essa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, ó Deus, com esse clamor, ó Deus. É a tua palavra que diz que somos filhos de um Pai Celeste, que vivemos um só batismo, uma só fé, uma só verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo digno, ó Pai, o Evangelho, ó Deus, que foi conquistado na cruz, ó Pai. Que, ó Deus, o poder de Deus se manifeste, ó Deus, em nós e através da nossa união, através do nosso coração, ó Deus. Que todas as barreiras que nos separam, ó Deus, caiam por terra, ó Pai. Que os nossos olhos, ó Deus, almejem, ó Deus, desejem, ó Deus, realmente, ó Deus, que mais e mais vidas possam, ó Deus, desfrutar da alegria da salvação, ó Deus, que habita no meio de nós, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, realmente a alegria de estarmos juntos, ó Deus, de caminharmos, de nos ajudarmos, de nos amarmos, ó Deus. Porque a tua palavra é viva, poderosa e verdadeira. Abençoa os teus filhos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, como o Senhor clamou naquele dia, não somente por esses, mas por todos aqueles que iam crer na tua palavra, ó Deus, eu também te peço assim, Senhor. Que não somente nós, ó Deus, que aqui estamos, mas todos aqueles, ó Deus, que o Senhor ainda há de trazer esse lugar, que encontrem aqui, ó Deus, uma família de fé, irmãos que vivam unidos na missão mais gloriosa e especial, que é anunciar para o mundo que o Senhor reina, que a sua palavra é real, que há esperança que vai além desta vida, que
que somos feitos filhos de Deus através do grande amor de Cristo Jesus. Obrigado por orar por nós, Senhor. Que a nossa união traga alegria ao seu coração. E é para a glória do teu nome que oramos e pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, em Cristo Jesus. Amém.